Boa noite a todos. Eu sou Verônica Mairinck, é uma grande alegria estar aqui com vocês, retornando a essa casa. Atualmente eu vou na Casa Espírita em Madureira. Antes eu ia em Magalhães Baixos, onde eu morava. Agora eu estou indo em Madureira, lá no Centro Espírita Abigail. E hoje pedimos aí o auxílio do mestre para esse estudo de hoje, da noite de hoje, porque é todo pautado na instrução dos Espíritos, no capítulo 6 do Evangelho, que é o advento do Espírito de verdade. E quem é esse Espírito de verdade? Então, Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele nos disse que seria necessário que o Pai enviasse o Espírito de verdade, que nós não conhecíamos, mas que Deus, o Pai, enviaria para nós, para que pudesse explicar algumas coisas que a gente não conseguia compreender e para também falar, nos trazer outras coisas, outras questões. E chega então a doutrina espírita como esse consolador prometido por Jesus, aquele que iria consolar as nossas dores. E o Espírito de verdade, então, nesse momento aqui, né, do Evangelho, vem trazer esse consolo para as nossas almas. Então, o nosso mestre querido nos convidando, nos chamando à nossa realidade. Que realidade é essa? A realidade de que nós somos espíritos imortais. Isso nós somos. A gente não vai morrer. Nós fomos criados por Deus, conforme a gente aprende na doutrina espírita. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento das coisas. Estamos aqui dia após dia, encarnação após encarnação, nos melhorando, com oportunidades, pelo menos, de nos melhorarmos. E se a gente aproveita essas oportunidades, a gente consegue avançar um pouquinho mais para mais perto do nosso Pai, para voltarmos, estarmos em comunhão com a lei de Deus. Porque o sofrimento que a gente tem, que a gente passa na nossa vida, ele vem do nosso passado. Pode ser um passado mais recente, um passado desta encarnação, como também um passado mais lá atrás, um passado de outra encarnação, mas um passado que no qual a gente não agiu de acordo com a lei. Nos afastamos da lei de Deus, ou seja, não agimos com amor, com compaixão, não perdoamos. E isso é uma causa de sofrimento para cada um de nós. Dessa forma, nós estamos aqui nesta oportunidade, cada um encarnado, com uma oportunidade nova a cada dia de, aproveitando oportunidades de perdoar, de amar, de sermos bons, de nos instruir e usar o que a gente aprendeu no nosso dia a dia para nos melhorarmos e sermos mais felizes. Atualmente, como nós nos encontramos enquanto espíritas, na escala espírita? Ainda espíritos com muitas imperfeições. Por isso nós estamos aqui abrigados num planeta maravilhoso, num planeta escola, num planeta hospital, num planeta que nos abriga com tantas maravilhas e que é ainda um planeta de expiações e de provas. Mas, como tudo progride, nós progredimos, o planeta também progride. E ele, nessa caminhada, vai aí chegar a um planeta de regeneração e depois seguir também na sua jornada evolutiva enquanto planeta.
Dessa forma, espíritos ainda imperfeitos, nós não somos imperfeitos, nós somos espíritos. Estamos imperfeitos. É sempre bom a gente lembrar disso. Eu estou imperfeito, eu não sou. Eu estou em obras. Nós devemos pensar sempre assim, eu estou em obras. Eu causo transtorno. Porque a gente causa muito transtorno. Aqui, ó, eu. A gente causa transtorno pra gente, pros outros, pra gente mesmo. Mas por que a gente causa esse transtorno? Porque a gente está em obra ainda. A gente ainda está nessa caminhada e o nosso Pai, Jesus, entendem esse momento que a gente está. E é um momento que só depende de nós. Sabe aquela coisa assim do ninguém pode fazer por você? Só você mesmo? É isso. Ninguém pode fazer por nós. A nossa caminhada evolutiva, a nossa jornada evolutiva, ela é individual. Individual. De forma que a gente não vai ser perguntado sobre o que o outro fez. Quando chegar o momento de nós retornarmos à nossa pátria espiritual, deixarmos esse corpo físico importantíssimo, que nós devemos agradecer e cuidar sempre dele, porque é o nosso instrumento para que a gente consiga um dia chegar à perfeição, é o nosso instrumento de hoje, é o que a gente tem que pensar assim, é o que tenho para hoje. Esse corpo aqui é o que eu tenho para hoje. Eu tenho que usá-lo da melhor forma, cuidando dele. E quando chegar o momento de deixar, de devolver à Terra esse corpo físico, vai deixar esse corpo físico a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro eu, espírito imortal. E o que eu vou poder levar? O que é de fato a minha propriedade? Né? A nossa verdadeira propriedade, como nos ensina aqui na doutrina espírita, é aquilo que a gente pode levar deste mundo. De forma que roupa, objetos, casa, dinheiro, títulos, não nos pertencem verdadeiramente. Nós usufruímos disso aqui, enquanto aqui estamos. Mas no momento que essa vida física acabar, a gente só vai ter mesmo aquilo que a gente puder levar. O que a gente fez, o que a gente leva na nossa bagagem espiritual. E então, quando chegar nesse momento, vai ser perguntado para nós o que nós fizemos das nossas oportunidades, daquilo de tudo que Deus confiou para a gente. E aí vai valer o que eu fiz, o que eu pensei, a forma que eu agi, né? Não com relação ao outro. Então nós não devemos nos importar se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo. Uma grande dificuldade que a gente tem, que a gente encontra, é de cada um tomar conta da sua própria vida, da sua própria encarnação, tomar as rédeas da sua própria vida. Porque a gente segue na nossa encarnação, no nosso dia a dia, tomando conta da vida do outro, como nos falou Jesus, enxergando lá um cisco no olho do outro, mas não vendo a trave que está no nosso olho. Enquanto a gente não conseguir avançar no sentido de olhar para nós, para o que a gente está fazendo, para as nossas sensações, para os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente vai continuar causando sofrimento para nós e para os outros. E a noite de hoje, a gente tem um convite, um grande convite do Mestre, que nos diz, né, que ele é o médico dos médicos, aquele que há de curar as nossas dores, de espíritos imperfeitos que ainda estamos, nesse planeta cheio de dores e aflições, conforme nos advertiu o Mestre, nos falou o Mestre, que nesse mundo encontraríamos muitas aflições, e ele nos chama, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa oportunidade de hoje, esse convite de hoje da doutrina espírita e do nosso estudo, é para que a gente se sinta muito amado, que a gente se sinta fortalecido, para que a gente volte para os nossos lares levando muito renovo, porque é um convite do nosso próprio Mestre. E para isso, temos aqui o nosso tema de hoje,
no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, Instrução dos Espíritos, são dos itens 5 a 8, e tem como título o Advento do Espírito de Verdade. E o Advento é a vinda do Espírito de Verdade. Venho, e aí o mestre fala assim para nós, né? O Espírito de Verdade, né? O nosso mestre fala assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Eu revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni os em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Esse é o primeiro chamado do nosso mestre da noite de hoje. Nós, que temos muitas aflições nesse planeta, estamos sendo convidados a relembrar esse chamado do mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos nos sentir abraçados por esse mestre que nos ama, que sofreu tudo o que ele sofreu por nós. Foi por mim, foi por você, 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 por você, por você, por vocês, por você também. Foi por todos nós que ele veio e passou por tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece, que ele veio para nos dar testemunho da verdade, para falar do amor, para nos ensinar a compaixão, o perdão, a tolerância, que ele fez isso. Então, ele fez esse chamado. E aí, olha o que ele continua dizendo. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então o mestre nos fala da nossa ingratidão, né? E nos faz um convite para que a gente compreenda que mortos e vivos, ele aqui explica, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, todos nós sobreviveremos à morte do corpo físico, e que todos nós deveríamos nos ajudar uns aos outros. Então esse é um outro convite da noite de hoje para nós. O primeiro, de nos deixarmos abraçar pelo Mestre, que nos chama e nos diz que vai nos consolar, e depois também o convite de entendermos que estamos aqui, todos nós, encarnados e desencarnados, para nos ajudar mutuamente. Que a gente não esqueça disso e que a gente não seja ingrato com tudo que a lei nos dá, com tudo que o Pai nos dá, com a presença querida e amável do Mestre perto de nós. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai.
Lembrando que o mestre falou que nenhuma das ovelhas ficaria perdida. Se nós somos ovelhas, às vezes rebeldes, muitas vezes rebeldes, com o que a gente recebe, com as coisas que a gente mesmo criou lá atrás, e a gente ainda é rebelde, ovelha rebelde, a gente tem que ficar sabendo que a gente não é perdida. A gente não fica perdida, não. Porque o nosso pastor, que é o Mestre Jesus, ele nos prometeu que nenhuma ovelha ficaria perdida. E ele disse que grande festa há quando aquele pastor vai, busca e encontra aquela ovelha que estava perdida. Então, que a gente possa ficar muito feliz, né, de que mesmo com as nossas imperfeições, a gente é buscado, é socorrido e é amado. Possamos todos nós nos sentir muito amados pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre, pela espiritualidade amiga que está sempre conosco, pelo nosso espírito protetor, que é aquele espírito que está com a gente, que nos ampara, que nos consola nas horas difíceis, que nos inspira os bons pensamentos e que nos lembra agora que nós devemos buscá-lo nas nossas horas difíceis, que nós devemos buscá-lo nas horas mais difíceis da nossa caminhada, que muitas vezes nós esquecemos de buscar. Às vezes a gente, no turbilhão dos acontecimentos do dia a dia, a gente esquece de buscar esse espírito que papai nos designou para ajudar a nossa caminhada. E aí o mestre fala assim para nós: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E o mestre, então, a gente sente esse amor que o mestre tem por nós. Porque aqui ele fala, né? Quantas vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente não consegue fazer ainda. Então, essas palavras aqui, o mestre está falando de nós, que ele se sente por demais tomado de compaixão pelas nossas misérias, pelas nossas dores, pelas nossas lutas. Então, quando a gente estiver naquelas horas difíceis que vêm da vida, e que cada um aqui pode refletir e pensar sobre a sua própria existência, sobre as suas próprias dores, que a gente possa, e nesses momentos que a gente muitas vezes está no nosso quarto sozinho, que a gente se sente sozinho, que a gente possa lembrar que a gente não está sozinho. Invisibilidade, eu amo essa frase, invisibilidade não significa ausência. O nosso Pai está conosco, o Mestre está conosco, os espíritos amigos estão conosco, porque os espíritos amigos, eles estão enviados pelo nosso Pai. É a presença de Deus conosco. É a presença suprema, sublime de Deus conosco. Então, que nós não sentamos sozinhos na luta, nas dificuldades, nas nossas dores do dia a dia. Que quando chegarem esses momentos, e eles chegam sim, nós possamos confiar, nós possamos encontrar o nosso consolo na oração, que a oração nos liga com o nosso amigo, com o nosso espírito protetor, com o Pai. Então, que a gente nunca esqueça disso. Nas horas de dores, nas horas difíceis, são horas que nós precisamos estar em contato com a espiritualidade e com o nosso Pai. Lembrando que muitas vezes acontece de quando a gente está com uma dor ou com um sofrimento, a gente costuma a não, por exemplo, não vir para casa espírita, ou até nossos irmãos, né, que são de outras religiões, às vezes no momento mais difícil, eu não vou. Ai, não tô com cabeça. Naquele dia que a gente fala assim, não tô com cabeça, não vou na casa espírita, é naquele dia que a gente tem que ir. É nesse dia que a gente tem que vir. Quando a gente não tiver com vontade, é nesse dia que a gente tem que vir. Quando a gente estiver com vontade, a gente vem. Mas quando a gente não tiver com vontade, é aí que a gente tem que vir mesmo. Por quê? Porque é a casa espírita que precisa de nós? Não. Nós é quem precisamos da casa espírita. Nós precisamos da casa espírita e
dessa atmosfera, porque a gente não consegue colocar as coisas que a gente aprende em prática muitas vezes. Aqui é o momento da gente relembrar, é o momento da gente pelo menos tentar, porque todo mundo aqui está imperfeito. Então a gente erra uns com os outros, até mesmo na casa espírita. E aqui dentro nós somos mais convidados, chamados a fazer aquilo que a gente aprende. Quando a gente sai lá fora, às vezes o turbilhão passa, a ventania passa, as coisas vêm e a gente às vezes esquece. Então, fica essa dica, né? Hashtag fica a dica. Na hora que a gente não quiser, na hora que a gente estiver mais acabrunhado, nas horas mais difíceis, que a gente lembre que o nosso consolo está na casa espírita também. Que a gente lembre sempre de orar em todos os lugares. Também não é necessário estar aqui para orar, para estar em comunhão com Deus, não. Do nosso lar, de onde a gente estiver, nós, através da oração, podemos nos ligar. Que a gente nunca esqueça disso. E aí, agora o mestre vem com um chamado para nós. Quem aqui é espírita? Levanta a mão. Né? Ih, não vi todo mundo não. Tu levantou ou não vi? Ah, levantou. Ah, tudo bem. Olha o que o mestre fala pra gente. Espíritas, está falando com a gente. Falou com a gente. Amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, onde julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, nesse momento aqui dessa parte do texto, o mestre ele vem fazer um chamado para nós. Ele foi certeiro, ele não falou outros credos, não. Aqui ele está falando com a gente. Que nós devemos fazer aquilo que ele nos ensinou. Amar uns aos outros. Amai-vos. E depois, instruí-vos. Ou seja, tenham o conhecimento, busque conhecimento. Porque a gente tendo conhecimento da verdade, essa verdade vai fazer o que com a gente? Libertar. Né? Nos libertar das nossas crenças limitantes, do nosso passado de impiedade, de maldade. Se a gente conseguir, claro, colocar em prática essa verdade que a gente aprende com a instrução. Então, esse é um chamado para nós espíritas na noite de hoje. Depois o item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Então, nessa parte aqui, é fazendo jus a esse capítulo, Cristo Consolador, que vem fazer um chamado a todos nós, que muitas vezes nas dores do dia a dia nos sentimos deserdados, nos sentimos tão abatidos, solitários. E ele vem falar que nós devemos elevar a nossa resignação. E o que significa resignação? Anotei aqui. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. A aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Então, essa resignação, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Cientes do nosso conhecimento
que nós estamos aqui nesta vontade de Deus para nós, que é um fruto daquilo que a gente fez no passado. Que a gente recebe hoje, das nossas dores, é um fruto deste passado nosso. A gente não está recebendo o fruto do passado do outro. Nós estamos recebendo o fruto do nosso passado. Lembrando que nós já vivemos na Terra muitas vezes e ainda vamos reencarnar aqui. De forma que eu tenho duas coisas para falar. Uma é que nós muitas vezes recebemos hoje algo, por exemplo, a gente pode, num momento anterior, ter feito parte da nossa própria família, então ser o nosso tataravô, alguém da nossa própria família, reencarnado. E quando se fala de cuidar do planeta para deixar para as próximas gerações, quem serão mesmo, hein? Os espíritos que vão reencarnar nas próximas gerações? Então eu falo, eu vou deixar um mundo melhor para o meu filho, para o filho do meu filho, para o filho do filho do meu filho. Mas quem pode ser lá na frente? Aquele filho do filho do filho do filho do filho do meu filho, da minha filha, no caso. Eu mesma. Então, o que a gente está construindo hoje é para nós mesmos, para o nosso futuro. E nós devemos, então, estar resignados nas nossas provas, nas nossas expiações. Não quer dizer que nós... não quer dizer que a gente não pode chorar. Pelo contrário, está escrito aqui, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava antes de ser crucificado, que ele fala, né, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas sim a sua. Que nós possamos aprender com o Mestre, que mesmo chorando, porque Jesus não nos proíbe de chorar, mesmo chorando, que nós possamos ter a clareza no pensamento de que a lágrima de hoje, bem suportada, é o nosso troféu de amanhã, é a nossa vitória, é a nossa alegria, o nosso sorriso. E não significa fazer uma apologia ao sofrimento, não significa isso. A gente não tem que aumentar o nosso sofrimento, nem aumentar o sofrimento do outro. E nem dizer assim, coitado não, hein? Culpado. Não é para apontar os outros. Nós sabemos que a gente passa pelas dores hoje de acordo com aquilo que a gente fez no passado. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui, voltando aqui ao início, né? Para que nós possamos ajudar uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, porque a morte de fato não existe. Foi como o mestre falou para a gente aqui. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para consolar, para diminuir as dores, para ajudar no que for possível, no que tiver no nosso alcance, no limite das nossas forças, ajudar uns aos outros. E podemos chorar, então não vamos nos sentir mal por chorar nas dores. E o mestre continua, esperem, pois também os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Esses amigos espirituais que já foram citados aqui, eles estão aqui por nós e conosco, para enxugar as nossas lágrimas, para nos fortalecer nas horas de angústia. Que a gente possa chorar ciente de que eu estou chorando hoje, mas amanhã vai ser um dia melhor. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem estar triste hoje, tá tudo bem. Eu posso. Mas eu não posso me deixar ficar na tristeza, me deixar ficar no choro para sempre. Tenho que reagir. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo
no silêncio dos vossos pensamentos. Olha, nossa, novamente o Mestre vindo perto de nós. Novamente o Mestre tocando nossas almas com o seu amor infinito. Nos falando que na hora que a gente está trabalhando para dar o sustento do nosso corpo físico, o pão terrestre, ele cuida das nossas almas. As nossas almas não estão esquecidas. E ele nos cultiva a nossa alma no silêncio dos nossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Então, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, eles são o nosso tesouro. É para a gente trocar o nosso óculos, a nossa lente para olhar para a nossa vida. Que nós possamos olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades com compaixão, com coragem, entendendo que é passageiro, que nada fica para sempre, nenhum mal dura para sempre. Quando a gente consegue vivenciar isso, só esse saber já nos é um consolo. Se a gente achar que aquele mal vai durar para sempre, só isso já aumenta a nossa dor, já faz com que a gente sofra. É preciso, né, quando o Chico pediu um conselho para Maria, qual foi o conselho que Maria deu para o Chico? Alguém sabe? Tudo passa. Esse é o conselho para a vida que Maria, a mãe de Jesus, deu para o nosso querido Chico Xavier. Tudo passa. Os momentos alegres passam. E os momentos tristes passam também. Que possamos nos apropriarmos desse conselho também para nós. Para que possamos ter calma, tranquilidade, paciência, confiança nos momentos que somos convidados aí no nosso dia a dia a passar, a gente possa ter esse pensamento também. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, o que já até foi falado aqui, que a gente aprende na doutrina espírita. Então, ele nos convida, espíritas, instruí-vos nessa doutrina que dissipa o erro das revoltas, ou seja, nós podemos chorar, podemos? Todo mundo combinado? Chorar a gente pode. E nos revoltarmos, podemos? Não, não. Isso é o nosso desafio, esse vai ser o nosso desafio. Não nos revoltarmos, não ficarmos rebeldes com as coisas que acontecem, quando as coisas não acontecem de acordo com o que a gente quer que aconteça. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não sabe de nada, inocentes que somos. Algumas vezes, né, já aconteceram na minha vida coisas que eu pedi a Deus, né, alguns momentos, eu pedi a Deus uma coisa, chorei porque Deus não me deu, e depois, hoje, eu ajoelho e agradeço Deus, muito obrigada por não ter me dado aquilo que eu pedi. Sem, assim, como é que você fala? De verdade, agradeço Deus, muito obrigada, de joelhos. Provavelmente, na vida de cada um aqui, pode ter algumas situações que são assim. A gente chorou, pediu, não obteve, mas depois a gente viu
que aquilo foi o melhor pra gente. E todas as outras vezes que a gente não viu, a gente ainda vai ver. Nem que seja só depois dessa encarnação, mas a gente ainda vai ver que foi o melhor para nós. E aí, quando a gente passa por uma situação assim, fica mais fácil da gente, numa próxima situação, você pensar, já foi melhor para mim, eu já vi que era bom, então vou chorar um pouquinho menos, não vou me revoltar, vou só chorar. Porque não está proibido de chorar, só não é legal se revoltar. Porque a gente está indo contra a lei de Deus, que a gente sabe que é uma lei de amor, que é uma lei justa, que Papai do Céu é misericordioso. Então, quando a gente se revolta, a gente está indo no lado contrário da lei. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. E aqui eu lembrei que nós somos aqueles que criamos o nosso caminho. Quando ele fala que a gente prepara a nossa argila, a gente vai fazendo o nosso barro, né? A gente vai fazendo com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente vai escolhendo no nosso caminhar, nosso livre-arbítrio, com o uso que a gente faz do nosso livre-arbítrio. E Jesus nos fala, estou convosco, o meu apóstolo vos instrui. E um dia, ele fala assim, né? Preparai-vos para se lançar nessa vida, um dia, livres e alegres. Aí eu lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele falou assim, nós temos endereço certo, nós temos que ficar felizes, porque o nosso endereço, a nossa moradia permanente é um mundo ditoso. Esse é o nosso endereço certo. Isso aqui é passageiro. Estar aqui na Terra, num planeta de expiações e de provas, é passageiro. Planeta de regeneração, passageiro. Agora, o que a gente vai viver mesmo é um mundo ditoso, um mundo celeste. Então, que a gente possa nos sentir felizes e aproveitando as oportunidades, instruindo-nos, amando-nos, a gente está cada vez mais perto deste mundo feliz que nos aguarda, que nos espera pacientemente. O planeta não está com pressa, não. A gente é que tem que ter pressa. A gente tem que ter pressa, porque a gente quer felicidade, então a gente tem que ter pressa. Quem tem fome, tem pressa. Então a gente é que precisa fazer. E é aquilo, ninguém vai fazer por nós. Cada um de nós com a sua cota, com a sua cruz, e vai. E o mestre continua, sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Aí eu fiquei pensando aqui, que as pessoas falam assim, Deus não tem favoritos, né? Não tem filho favorito, mas eu penso assim, não sei quanto a vocês, não quero que vocês fiquem chateados não, mas eu sou favorita, eu sou a favorita de papai. Eu sou preferida de papai. Eu me sinto preferida de papai. Mas não vou ficar falando isso aí pra todo mundo, né? Não conta pra ninguém, não. Mas eu sou favorita. E aí, o mestre fala aqui. Aí, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, bom, se eu sou a favorita, eu sou fraca, ou sofredora, ou enferma.
Ou tudo isso num pacote só, né? Para ser a favorita de papai. Então, o mestre nos fala claramente: os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Eu lembrei aqui de uma história que aconteceu há um tempo atrás, quando uma pessoa lá chorando com a minha mãe, falando: porque os meus pais não gostam de mim, só gostam do meu irmão, tá sempre ajudando meu irmão faz um monte de besteira, tá sempre ajudando meu irmão. E aí a minha mãe falou para essa pessoa: não é isso, é porque quando a gente tem os nossos filhos, a gente dá muita atenção àquele que está mais precisando naquele momento. Se ele é que está fazendo erro, é nele que a mãe vai ter que ter mais a sua força, né? O seu amor. E aquele que não está dando trabalho parece que não é amado, mas na verdade não é que ele não seja amado, é porque ele está indo pelo caminho bom. Não precisa tanto da mãe ali. Aí uma vez eu também ouvi uma história que eu lembrei da minha mãe nesse sentido, que foi perguntado a uma mãe, tinha vários filhos, então qual que era o filho que ela amava mais? Era aquele que estava doente até se curar, ela responde. É o que está na rua até ele voltar. Né? Então é aquele filho que está mais precisando, é que é amado mais naquele momento. Mas ela ama todos igual. Mas aquele que estiver precisando, ela vai ter que demonstrar mais esse amor. Ela vai ter que colocar esse amor ali à prova. E assim é com o mestre pra gente também. Todos nós somos filhos infinitamente amados. Embora eu me sinta a preferida, eu sei que eu não sou a preferida, que todos nós somos filhos igualmente amados por Deus. Só que, imperfeitos ainda como estamos, papai tem que ficar mais perto de nós. E ele vem, o mestre vem com o seu amor. Para quê? Para nos consolar, para nos curar, para nos fortalecer. Por quê? Porque o amor que o pai tem por nós é um amor que não se cansa de amar. A gente nunca esqueça disso. Não busqueis, e aí o mestre nos fala assim, as suas aflições, né, nossas aflições. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Então, olha, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade são aqueles monstros que sugam a nossa energia, a nossa vida, a nossa felicidade. Que a gente possa, assim, estar sempre lutando para não termos isso daqui, para que não sejamos impiedosos. A impiedade pode bater a nossa porta, mas que não sejamos nós os impiedosos, que não sejamos nós os mentirosos, que não sejamos nós aqueles que estão sempre caindo no erro, embora ainda estejamos caindo em erros, que nos esforcemos para não cair mais. E que não sejamos incrédulos, para ver a importância da nossa fé, da nossa crença, da gente vivenciar aquilo que a gente diz. Quando nós aqui, pelo que eu vi, todo mundo levantou a mão quando eu perguntei quem era espírita. Você aí também, na internet. Todos nós que levantamos as nossas mãos como espíritas, somos cristãos, espíritas, devemos amar, instruir-nos, ajudarmos uns aos outros. E nós devemos ter a nossa crença muito forte em que o que a gente passa hoje
é fruto do nosso passado, mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda o que a gente passa hoje, pelo que a gente sabe, pela nossa fé, enquanto espíritas e cristãos, a gente sabe que a lei é justa, que Deus é justo e que a lei dele é justa. E que a gente passa hoje aquilo que a gente precisa passar. Amai e orai. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Então, o Mestre nos diz que a gente deve orar, amar e orar. E nas horas de dores, nas nossas lutas, nunca esquecer de invocar, pedir ao nosso Pai do fundo de nossos corações, e Ele enviará o seu Filho para dizer: eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. E o último item: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Então, a nossa oração, a nossa prece, não tem que ser apenas no momento de dormir. Não é só essa oração. Ele diz aqui que abnegação e devotamento são uma prece contínua. Então, nós deixarmos coisas materiais, situações, para fazer as coisas de Deus, para amar, para nos doar para alguma situação, para alguém, e nos devotarmos também. É uma forma de oração e de nos ligarmos com Deus também. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quando mais profundamente golpeado é o espírito. Então, o nosso mestre, ele nos faz esse convite de sermos resignados, devotados, abnegados nas situações do dia a dia. Nos convida ao amor, nos convida a ajudar uns aos outros, a instruir-nos uns aos outros e se nós nos dizemos espíritas, que nós sejamos espíritas de verdade, fazendo aquilo que a doutrina nos vem trazer. E aí, para finalizar, né, porque pode, né, ainda pode? Esse livro que eu amo tanto, Jesus no Lar, que sempre me acompanha. Vou fazer aqui, já que a gente está falando do mestre, a oração que ele fez aqui na última lição desse livro, que fala uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, onde Neio Lúcio narra as histórias contadas por Jesus em casa de Pedro, quando se encontrava com os discípulos. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria a interrupção natural.
A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação do serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores do fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto, a lua radiosa em plenilúlio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu amor, pelas tuas palavras edificantes, que possamos nos sentir muito consolados e amados, que é isso que nós somos. Filhos infinitamente amados por Deus. Que possamos retornar aos nossos lares com essas vibrações de amor e de paz em nossos corações, abraçando todos que passarem pelo nosso caminho. Graças a Deus.